Eu tinha objeção também da idade, né? Eu falava assim, nossa, eu tenho 42 anos. Aí eu pego e falo, nossa, tá cheio de gente nova aí, né? Como é que eu vou competir? Eu tava lá, meu currículo tinha 4 páginas de currículo, né? Não era bem estruturado, né? Era aquele monte de coisa que eu fazia, né? Sem um direcionamento certo, sem nada. Hoje você enxerga que o seu currículo de uma página tem mais histórias e mais robustez do que o currículo de 4 páginas? Ah, com toda certeza. Tem as histórias certas, né, pra vaga. Tem um direcionamento, né? E onde facilita pro recrutador. Você conseguiu emprego em qual área? De supervisor de produção. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Éder? Tudo bem, Henrique? Boa noite. Boa noite, cara. Éder, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Sim, foram 27 dias aí, né? Eita, coisa boa! Hoje é o meu terceiro dia, né? Foi o meu terceiro dia hoje de trabalho também já. Que legal, cara, que legal. Felizão, né? Pelo sorriso dá pra ver. Nossa senhora, demais. Você conseguiu emprego em qual área? De supervisor de produção. Supervisor de produção, que legal. Que legal. Você já estava tentando há quanto tempo conseguir essa vaga? Na verdade, eu tava perdido, né? Tava desempregado, né? Então eu tava tirando para todo lado, né? A minha área mesmo é essa área mesmo, né? De supervisão, gerência, coordenação, assim. Aí, quando eu fiquei desempregado, aí até então tava tranquilo, né? Só que aí vai acontecendo as coisas assim, né? Tem 2 filhos. Aí eu peguei e falei assim, apareceu de analista. Vou candidatar analista. Apareceu de outras vagas, que às vezes não tinha nada a ver com a minha área. Falei, vou me candidatar a essa vaga também, né? Caramba, cara. Então, zero foco. Caramba. E quando você ficou desempregado por quanto tempo, mais ou menos? Foram 7 meses, mais ou menos, indo pro 8º mês já, né? Caramba. E você, nesse período aí dos 7 meses, antes de me conhecer, qual estava sendo, você acha, o seu maior desafio? Meu maior desafio foi passar ser chamado para uma entrevista, né? Que foi praticamente. Porque eu tava lá, meu currículo tinha 4 páginas de currículo, né? Minha Nossa Senhora! Aí, 4 páginas de currículo, não era bem estruturado, né? Era aquele monte de coisa que eu fazia, né? Sem um direcionamento certo, sem nada. Então, imprimia lá, entregava o currículo, nada, nem chamava. Aí, quando eu vi sua aula, né, no gratuito mesmo, eu... Falou, é um maluco? Uma página de currículo e conseguir emprego em 51 dias? Não dá. Como que eu vou fazer um currículo de uma página? Não tem jeito. O que eu vou pôr nessa uma página, né? Ai. Eu pensei comigo, só meus dados pessoais mesmo. Caramba, cara. Nem o LinkedIn mesmo eu tinha, assim, pra ser bem sincero, né? Tinha LinkedIn antes de me conhecer? Não. Aí eu fiz o LinkedIn na época do gratuito mesmo. Assim. Que legal, cara. Que legal. Aí... E você me conheceu por onde, então? Foi o YouTube? Foi o Instagram? Não, foi numa agência aqui na minha cidade mesmo. Uma agência na sua cidade me indicou? Não. Não, que eu te conheci? Foi hoje? Peraí que cortou aqui. Fico tranquilo. Eu falei, caramba, eu tô famoso assim, uma agência da cidade tá indicando o Rick, pô. Ô, louco. Eu te conheci, acho que, se eu não me engano, não sei se foi uma propaganda no YouTube, que eu tava escutando uma música, né? Aí entrou, aí escutei lá, né? Arruma emprego em 51 dias, né? Aí eu ignorei a primeira, para ser bem sincero. Eu não sei se foi no Instagram ou se foi no YouTube. Aí eu ignorei a primeira, aí tá jóia, né? Aí passou assim, aí fui de novo, falei assim, bom, vamos ver, né, o que é isso aí. Será que é mais um charlatão?
Eu vou assistir essas aulas aí para ver. Caramba, cara. E o que você achou das aulas só das gratuitas aí? Ó, para ser bem sincero, só das gratuitas, eu fiz. Tem bastante agência aqui na minha cidade, né? Eu fiz uma pequena modificação. Antes de eu entrar, eu tinha sido chamado para fazer uma entrevista, só que não era a minha vaga ideal, né? Eu só fiz a entrevista só, né? Tudo. Só nessa modificação que eu fiz. Aí depois eu peguei e fui e falei assim, ué, se só nisso aqui, no gratuito, já tá dando, então imagina dentro do curso, né? Que massa, cara. Aí eu assisti a última aula, quando você fechou, né? Eu não tinha comprado. Aí naquela outra live, outra live não, né? Outro encontro que você tinha feito lá, acho que, se não me engano, foi o último. O último dia para poder fechar a turma, né? Isso. Aí eu tava assistindo assim, eu peguei e falei, meu Deus do céu, não é que eu vou arrumar dinheiro. Eu quero fazer, mas ao mesmo tempo, falei, e se eu não conseguir o emprego? Né? O dinheiro já tá acabando. Aí eu falei, e se eu não conseguir, o que eu vou fazer? Aí eu fui assistindo, falei, quer ver? Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Não, eu vou comprar. Aí foi naquele, comprei. Né? Que massa, cara, aí, que massa. Comprei o curso, depois eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí tá, né? Eu falei, não, agora tem que dar certo, né? Tem que dar certo. Mas foi um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas esse treinamento aí. Que massa. Quando você me conheceu, quando você passou lá o cartão, você imaginava que conseguiria emprego em 27 dias? Não. Não imaginei, né? A gente faz desconfiando, assim, né? Vai, nossa, se não der, né? Mas foi uma surpresa, assim, porque quando eu comecei a fazer as aulas tanto é que eu nem cheguei na parte do LinkedIn. Aí eu tava no comecinho ainda, aí apareceu essa vaga de supervisor. E foi a vaga que eu me candidatei no certeiro ali, sabe? Caramba, cara, caramba. E aí apareceu essa vaga de supervisor, eu peguei e falei assim, vou pular pro currículo. Perfeito. Aí eu fui pro currículo. Eu tava ainda lá no autoconhecimento. Aí eu peguei e fui. E dentro do autoconhecimento mesmo, já me deu um direcionamento, tudo, né? Eu peguei e falei, eu vou fazer esse autoconhecimento, porque às vezes a gente mente pra gente no autoconhecimento, né? Tem mania de. Falei, não, eu vou ser o mais verdadeiro possível. Total. Né? Por que eu não tô conseguindo? O que tá faltando? Tudo. Eu coloquei tudo mesmo, né? Que legal. Aí analisei toda essa parte, né? Eu peguei e falei, agora eu já sei o que eu tenho que fazer, né? Aí tava nessa parte ainda, né, do PRH. Aí Sim. Quando apareceu essa oportunidade lá nessa agência, peguei e pulei pro currículo. Aí eu comecei, passo a passo, bem tranquilo. Primeira coisa que eu fiz foi cortar a ansiedade, né? Coloquei na minha cabeça, sem ansiedade, se não for em 50 dias, vai ser. Se não for 51, for 60, 160, né, a gente tenta de novo. E vai indo, mas eu vou bem tranquilo. Praticamente esvaziei o pote, né? Para poder encher com coisas novas. Total. E aí eu comecei, aí fui pro currículo, comecei a fazer o meu currículo, coloquei lá no grupo, né? Aí a galera, ficou muito bom o seu currículo, né? Tudo. Falei assim, agora eu vou mandar esse currículo. Entreguei o currículo na sexta-feira. Na segunda-feira. Transformou em uma página, então, né? Foi o do PRH de uma página. Uma página só. Entreguei na sexta-feira o currículo. Chegou na segunda-feira. Tinha levado minha sogra no hospital ainda, eu tava lá de fora esperando. Aí me ligaram da agência agendando uma consulta. Uma consulta não, uma entrevista. Me agendou uma entrevista. Aí eu falei, nossa. Aí eu falei, e agora? A entrevista é hoje, 1h, já tinha marcado, acho que se não me engano era 2h da tarde. Sim. Era 9h da manhã, eu falei, nossa, minha sogra vai demorar ali no hospital. Aí minha esposa tava com ela, né? Aí eu peguei, mandei mensagem, falei, eu vou para casa correndo.
para me preparar para a entrevista. Peguei, fui, já pulei para a parte de entrevista. Boa! E fui, e comecei a fazer o passo a passo ali, né? Durante a entrevista, tudo. Chegou na hora, lógico, a gente fica nervoso, né? Nossa, assim sem um ensaio prévio, né? Aí eu peguei, fui para a entrevista, e foi tão legal, assim, né? Durante a entrevista, que ela fez as primeiras perguntas, né? Que ele fala sobre você, né? Tudo. Só não fale sobre você, eu peguei, fui, parei, falei para ela assim, né? Aí ela olhou de novo o currículo, aí olhou para minha cara e falou assim: nossa, que currículo bom, hein? Bem direcionado. Foi mesmo, cara? Tá vendo? E aí eu peguei, depois que eu falei, ela falou: nossa, gostei da apresentação. Aí ela pegou, foi e me deu 2 opções. Pegou, olha, tem uma vaca que eu ia colocar hoje, né, no site, mas eu vou te oferecer ela também, que era também de supervisor. Aí ela pegou, tem as 2. Aí ela pegou, foi e falou, salário mesmo, só muda o horário, tudo. Aí eu peguei e falei, então vou ver esse aqui que o horário me encaixa melhor, né? Aí ela pegou, foi, falou assim, vou encaminhar seu currículo, então, para a empresa. Aí encaminhou para a empresa. Aí, até a data de fazer entrevista na empresa, eu fiquei me preparando, né? Aí eu fiquei daí focado ali, aí fui aí passei por objeções, né, tudo. Fui um pouquinho pro LinkedIn, só para dar um tapa ali no LinkedIn, ali, né, para deixar, se caso alguém entrasse lá, né. Aí fiquei me preparando o máximo ali nas entrevistas, né, usando as técnicas, tudo. Que legal. Aí quando chegou para fazer entrevista lá na empresa, foi até muito legal, sabe? Aí o RH falou para mim assim, você vai conversar com fulano de tal lá. Aí eu peguei, tá, joia. Peguei, já procurei ela no LinkedIn. Fez o raio-x do entrevistador, né? Como a gente fala. Isso. Aí eu peguei, já entrei em contato, mandei uma mensaginha, né? Que massa. Ali tudo. Aí quando eu tava lá, esperando lá na empresa, aí chegou o dono da empresa, pegou, olhou assim, aí me chamou, falou assim, eu que vou te entrevistar. Gostei do seu currículo. Olha isso, 2 vezes então elogiado. 2 vezes. Aí ele entrou assim, entramos para conversar tudo, ele começou me perguntar as coisas, né, do meu antigo emprego, né, falei sobre você, falei tudo bem estruturadinho, né, certinho, passo a passo ali, tava mais tranquilo também, né, porque depois que a gente se planeja, né, fica bem mais tranquilo. Por isso que é importante a gente não recusar a entrevista, né, pra gente treinar. Nossa. E cada entrevista vai evoluindo, né. E eu fiz a entrevista assim, de repente ele começou a falar sobre a empresa, né, e foi até legal. Ele começou a falar sobre a empresa, começou a falar das dificuldades que estava enfrentando, assim, e estava dando impressão, assim, eu falei, caramba, essa vaga vai ser minha, né? Porque quem que vai falar né, dos problemas que tá enfrentando, assim, né? Já foi percebendo os sinais. Pensando comigo, assim, né? Essa vaga vai ser minha. Aí, e essa empresa ela é já uma empresa que tem bastante tempo e tem muito funcionário lá que são funcionários que começou desde o início. E é tão interessante como a gente coisas assim que eu falei que eu achava assim, esse aqui não vai funcionar, né? Que eu aprendi no RH, por exemplo, tentar partir por emocional, essas coisas. Aí eu peguei e fui e falei assim, tem uma história minha, né? Que foi com meu sogro ainda, né? Que infelizmente já veio a falecer, que foi um trabalho que eu fiz com ele, né? Que foi na parte de ordenha, né? Que ele tinha na criação de vaca, essas coisas. Que acho que essa história minha foi a cereja do bolo, né? Olha que maravilha. Que ele pegou, quando eu comecei a falar dessa história para ele, né? De quando eu apliquei uma das minhas técnicas, né, de melhoria de processo, essas coisas, e o local que foi, falei, foi com meu sogro, tudo. Aí ele, na hora que eu contei, assim, eu acho que, não sei se trouxe alguma lembrança, alguma coisa, que ele até se posicionou para escutar a história, sabe?
E como que eu fiz para poder, por causa do meu sogro já era mais velho, então ele falou, como que você fez para mudar a cabeça de alguém que é mais velho, né? Aí eu peguei e falei, foi um trabalho, não foi de uma noite pro dia, né? Mas foi algumas conversas que a gente foi tendo, fui dando outros sinais, né? Fui entendendo o lado dele também, tudo. Eu peguei e fui contei a minha história para ele, né? Como que eu tinha feito. Aí ele pegou, foi e falou, nossa, tô muito satisfeito. Olhou para minha cara e falou, tô muito satisfeito com tudo. Não conseguiu esconder o cara. Não conseguiu. Aí eu perguntei para ele, e daqui para frente vai ter mais uma etapa? Como que vai ser, né? Quanto tempo que me dá um retorno? Ele falou, você é o último que passou por aqui para ser entrevistado. Já vou mandar encerrar. Aí ele pegou e falou assim, ó, até que foi na semana do feriado, né? Até segunda-feira eu já te dou um retorno. No dia seguinte já me mandaram mensagem. Que você tinha sido aprovado. Parabéns, já foi aprovado. Caraca, Éder. Que Nossa, maravilha, velho. Foi um divisor, né? E você tem nesse norte um guia, né? Algumas coisas que nem a história da gente, né? Às vezes, muitas histórias assim que a gente não valoriza. Né? A gente não valoriza os resultados que teve e tudo, né? Então, quando você começa a fazer o PRH... Oi? O autoconhecimento te ajudou nisso? Nossa, demais, demais. Muito, muito, muito mesmo. Muito. Então, as objeções que a gente tem, né? Aí começa, aí você, eu tinha objeção também da idade, né? Eu falava assim, nossa, eu tenho 42 anos. Aí eu pego e falo, nossa, tá cheio de gente nova aí, né? Como é que eu vou competir? Aí eu peguei e falei, nossa, eu não falo inglês direito, meu inglês não tá bom. Então, o que eu vou fazer para eu poder me diferenciar, né? E foi justo isso. Quando a gente começa a valorizar as histórias, né? Que a gente aprende aí com o direcionamento aí do PRH, e aprende a contar essas histórias, né? Porque né, a contar essas histórias da nossa profissão, aí não tem idade que supera, né? E vem cá, uma curiosidade assim. Você antes estava usando o formato de currículo de 4 páginas, que aparentemente não estava dando resultado, e o currículo de 1 página foi elogiado 2 vezes e trouxe resultado. Hoje você enxerga que o seu currículo de 1 página tem mais histórias e mais robustez do que o currículo de 4 páginas? Com toda certeza. Tem as histórias certas, né, para a vaga. Tem um direcionamento, né? E facilita para o recrutador, né? Essas histórias, tudo, o jeito que é montado, né? Bem simples, sem nada de exagero, né? É pontual ali, o negócio é certo, é direcionado mesmo. Total. Eu gosto de falar que é uma carta de super trunfo, né? Em 1 página você mostra ali suas principais histórias. Acabou. Mostra o essencial mesmo. É o que precisa ser visto ali, as técnicas, tudo certinho. Que Acho que legal, tanto é que quando eu olhava, depois que eu fiz o meu, né, o currículo, né, no formato PRH, e olhava o meu currículo mesmo, eu falava, nossa, meu currículo era muito chato de ler. Nem eu dou conta de ler esse currículo aqui. Vocês modificam o olhar, né, depois do PRH. Nossa, modifica totalmente mesmo. Que massa, cara, que massa. Legal que foi, eu já estava, né, no período eu já estava buscando, né, já ia dar acho que uns 50 passos para trás, né, porque eu peguei, vou ter que arrumar um serviço, nem que seja de operador de produção, né, bem diferente do que eu estava acostumado a ganhar ainda, só para ter alguma coisa, né. Caramba, cara. Aí, e conseguiu a vaga que você precisou. Até melhor do que eu estava esperando, até questão de salarial. Que bom, velho. Conseguiu Até aumentar então o salário? Nossa, não assim, não na proposta, né? A proposta que ele me passou lá na hora, né? O salário,
pegou, acho que não sei se ele já jogou mais para cima para eu poder aceitar, né? Não sei falar isso para você. Mas até então eu tava seguindo o fluxo, nem tinha. Tanto é que eu tava tão, você vê, eu tava tão focado em conseguir um emprego que eu não tava nem preocupado com o salário, porque eu já tinha uma meta de quanto eu queria ganhar, né? Depois que a gente traça aquela meta no PRH, eu falei, eu tenho essa aqui, até aqui para mim tá bom. Aí eu coloquei essa meta, aí quando cheguei lá depois da entrevista que eu perguntei o salário, né? Depois que foi aprovado tudo que eu perguntei, aí que a empresa me falou, né? Não, seu salário vai ser tanto, né? Eita! E com esse tanto a mais, dá para pagar as parcelas do PRH? Só as parcelas? O que é isso? Dá para pagar à vista, graças a Deus. Então é um investimento que se pagou rapidamente. Nossa, foi um investimento, o melhor que eu fiz. Melhor investimento, assim, eu nunca tinha contratado, né? Feito um treinamento dessa forma, né? E eu posso dizer, assim, com toda certeza. Não só na parte profissional, acho que na parte pessoal também, né? A gente consegue utilizar as técnicas aprendidas no PRH. Consegue com toda certeza. Isso eu falo para você. Deu um direcionamento para mim muito, muito, muito bom, porque eu estava bem sem foco mesmo, muito sem foco. Então, depois do autoconhecimento que a gente faz, tudo, as objeções, eu peguei e falei assim, não, eu gosto disso aqui, ó. Então, eu tenho que especificar nisso aqui que eu gosto. Não é fazer um monte de coisa para poder para ver se consegue um outro tipo de emprego, né? Vamos dizer assim. Com certeza, cara, com certeza. Vem cá, assim, pra gente. Eu sempre tô perguntando isso pros dedicados especialistas. E aí, pensando principalmente na sua turma, tá? Na turma 10, que provavelmente deve assistir essa entrevista por aqui. O que você acha, Eda, que dentro do PRH foi o seu grande acerto para ter conseguido emprego em 27 dias? É a comunidade do bem, né? O grupo de feedbacks. Nossa, E de feedback pra galera. Que turma mais bacana. Que turma mais bacana. Sensacional mesmo. Eu agradeço todos eles, todos mesmo. Pelos feedbacks, parece que um puxa o outro, sabe? Mesmo mesmo a gente nunca ter se visto, essas coisas assim, sabe? Mas é uma energia muito, muito boa de grupo, né? Um passa a dica para o outro, um vê assim, qual que é a sua profissão? O que você está precisando? Então, eu tenho dificuldade nisso. Aí eles mesmos falam, eu sei isso aí, vamos conversar aqui. Então é excelente esse grupo, excelente mesmo. Que massa. A equipe é muito boa, não só a equipe do PRH, né? Porque todo suporte quando eu precisei me deram, quanto o grupo, né? Dos inscritos ali, que é fantástico. E é uma coisa que eu tento falar assim, pô, é diferente você buscar emprego sozinho e você tá na comunidade do bem, use a comunidade, pede feedback pra galera, o pessoal tá lá, passando pelo mesmo problema que vocês, vai ser diferente essa jornada. E tem gente que não aproveita esse bônus, né? Pô, cara, tá de bônus lá, usa e abusa, né? Então, Pois tem que usar mesmo. Nossa. E vem cá, um aprendizado. Se você pudesse voltar atrás, você teria feito talvez diferente e quem sabe conseguir um emprego mais rápido. Um aprendizado, assim, é foco, né? Um direcionamento correto, né? Acho que esse foi uma das coisas que mais me direcionou, o foco, né? Fazer as coisas mais, assim, objetivo mesmo, né? Para quem saber falar o que a gente quer passar, comunicação. Por mais que eu sou acostumado a falar com pessoas, essas coisas, mas às vezes a gente acaba enroscando em algumas coisas, né? Então, se empolga. Foi exatamente. E eu empolgo, viu? Vou ser bem sincero. Nossa, eu lembro uma vez que eu fiz uma entrevista lá que eu falei uma coisa. Demorou muito na resposta? Principalmente quando eu demorei, eu acho que eu
passei o maior tempo falando, sabe? E não era nem sobre a vaga, porque me perguntaram sobre o que eu gostava de fazer. Aí acabei falando um assunto que eu gostava lá, e o cara que estava me entrevistando deu uma cordinha ali, aí eu fiquei, na hora que eu vi, já tinha passado uns 20 minutos falando. Foi mesmo, Éder. Falei, nossa senhora. Aí depois e ele deu corda também, né? Lógico, não sei se foi ruim, se foi bom. Eu não passei na entrevista, não, deve ter sido ruim. Mas depois eu ainda, nossa, tô falando demais, né, moço? É uma coisa para que não é do PRH que a gente sempre recomenda, né? É a técnica dos 2 minutos, trazer sempre a melhor história. Isso aí muda o jogo na entrevista para ser bem assertivo, né? E a técnica dos 2 minutos mesmo, eu fiz assim, né? Eu ensaiei, né, para fazer entrevista na empresa, que deu mais tempo. No meu ensaio eu joguei para menos. Boa! Eu joguei para 1 minuto, porque eu sei que eu empolgo um pouquinho. Então, aí eu peguei, vai ser para 1 minuto. E na Top, hora lá a gente vê. Muito bom, muito bom. A gente aumenta um pouquinho, né? Pouca coisa. Né? Que massa, cara. Deu super certo. Deu super certo. Que top, e foi assim, ó, foi basicamente assim, ó. Eu aprendi, né? Comecei o PRH, depois do PRH entreguei meu primeiro currículo e já fui contratado, hein? Nesse primeiro currículo. Nem deve ter acabado todo o curso do PRH ainda, né? Eu agora que eu tô no LinkedIn. Agora eu tô fazendo tranquilo, sabe? Agora eu tô assistindo uma aula bem sossegadinho, né? Claro. Tranquilinho, vou lá, mexo numa coisa. Perfeito, cara. Mexo na outra, então foi bem assim. Pode falar. E é zerar. Por exemplo, assim, se começou a fazer o treinamento, esquece outras coisas, esquece outra pessoa falando, esquece tudo. E foca numa única coisa ali, esvazia o que você acha que sabe e deixa vir, né, conhecimentos novos aí. Total. Pô, são 120, mais de 120, você é o dedicado especialista número 129. Todo mundo usando o mesmo método, todo mundo falando, faz o autoconhecimento, arruma a sua casa, depois vai atacar, vai fazer boas entrevistas e tal. E funcionou para todos eles. Então, pô, já tá mais do que validado, né? O método. Tá mais que validado. Mais que validado mesmo. Mais que validado. Tem que confiar mesmo. Teve até um contato do treinamento gratuito, né? Que acabamos conversando também. Que ela perguntou: você comprou? Eu falei: comprei. Aí, então faz e depois você me fala. Aí depois dos 27 dias, né? Eu peguei o contato, lógico, pelo LinkedIn, tudo. Peguei e falei assim: perdeu. Estou empregado em 27 dias. Então funciona. Aí ela falou: nossa, eu vou ter que mandar mensagem. Então, vamos ver se ele vai abrir mais uma turma. Que massa, né? Então, que massa, faz que vale a pena, viu? Vale a pena. Vale a pena. Agora é aquilo, né? É dedicação. Não adianta só comprar um passe de mágica, vai dar certo. Você foi lá, se dedicou, pulou para aula de currículo, pulou para aula de entrevista, treinou para 1 minuto e não só os 2 minutos. É dedicação. Muita gente pergunta, Rick, todo mundo que entra no PRH consegue emprego em 51 dias? Eu falo, é óbvio que não. Como é que eu vou garantir que a pessoa vai fazer tudo? Não tem como. Então, não tem como. Porque aí vai da gente, né? A mesma coisa você comprar vou comprar um curso de inglês e nunca abrir esse curso. Não vou aprender nunca. Pois é. Então é isso. E como é que você se sente como um dedicado especialista? Nossa, é ótimo. É ótimo. Confesso que tive um pouco de dúvida, né? Mas no começo. Mas depois, eu acho que sim, depois que passou o autoconhecimento, acho que a chave foi o autoconhecimento para tudo, sabe? O autoconhecimento verdadeiro, sem a gente mentir pra gente. Quando você abre ali o coração para você mesmo ali, sem mentira, sem nada, e fala assim, eu vou fazer. E vai dar certo. Depois que eu fiz isso aí, eu vou falar pra você. As coisas foram
Até em outros cursos que eu já estava fazendo, melhorar. Olha só, olha só. Melhorou E o eu gostei rendimento. disso. Tem muita gente que faz, infelizmente, mentindo para você. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, Eder. Você tá me abrindo a mente aqui agora, porque tem muita gente que faz, pô, mas isso aqui eu não sei se de fato é uma objeção, não vou colocar não. Isso aqui eu acho que eu consigo. Pô, mas seja preto no branco, vamos ser transparente, sincero, porque isso aí pode mudar totalmente o jogo para você. Tanto porque você pode estar se botando muito para cima ou até muito para baixo, como você tava, né? Você tava se colocando muito para baixo. Então foi, nossa, mas foi ótimo mesmo. Que E bom. a parte mesmo do autoconhecimento, do temperamento, eu vou ser bem sincero, eu achava isso aí mó. Falei, esse negócio aqui do autotemperamento aqui, eu vou falar meus pontos fracos, né? Nunca que eu vou falar meu ponto fraco, se eu falar meu ponto fraco, ninguém me contrata, né? Mas é interessante. mas todo mundo tem ponto fraco, né? Mas quando eu fiz lá o teste, eu vi lá, eu sou do tipo sanguíneo, né? Eu imaginei. Na entrevista eu já falei, esse cara é sanguíneo, gosta de falar, gosta de conexão. Nossa senhora. Então, eu peguei e falei, sanguíneo, qual o ponto fraco do sanguíneo? Aí eu peguei, fui vendo, assim, falei, caramba, é eu mesmo isso aqui, né? Parece que o Rick tá me descrevendo, tá falando comigo. Aí eu peguei e falei assim, é esse aqui. Aí eu peguei, aprendi, né? E falar sobre o ponto fraco da gente a nosso favor, eu achei o máximo isso aí, sabe? Eu achei o máximo. Falar um erro que a gente cometeu, eu falei, nossa, se eu falar esse erro aqui, é exagero, né? Mas você falar um erro e já contando, assim, o que você fez, eu cometi esse erro e tô fazendo isso para poder melhorar, ou então para não acontecer mais, né? Eu achei o máximo isso mesmo, sabe? Que bom, cara. Que bom. Muito bom, né? Mas, ó, cara, muito, muito, muito obrigado, de verdade, pelo seu tempo. Parabéns pela sua história. Parabéns Obrigado. pela sua dedicação. Para finalizar, um último conselho aqui para a turma 10, para a galera que entrou com você aí no PRH. Qual seria? Pode até parecer clichê, mas é não desanimar, né? É manter o foco, mantenha a estratégia que você está aprendendo. Não atira para todo lado. Vê essa vaga é a vaga perfeita, então é essa que eu vou me inscrever, né? Estuda bastante sobre a descrição da vaga, encaixa ela no seu perfil e vai para cima, que o resto Deus abençoa. Ai, ai. Bom demais, Éder. Muito, muito, muito obrigado mesmo, viu? Pela sua história, pela sua dedicação. Parabéns por ser mais um dedicado especialista. Tá dentro dos top 151. Muito bom, cara. Fruto da sua dedicação. Parabéns mesmo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço aí, né? Top demais. Um abraço, Éder. Tchau, tchau, cara. Um abraço, tchau, com Deus.